E aí, bora fazer teatro de essência? Vamos nessa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Alunos de Essência. Esse podcast é uma conversa com alunos e alunas aqui do curso de Teatro Essência do Palco, para a gente falar um pouquinho sobre o desenvolvimento deles, sobre a trajetória deles aqui no curso. É uma conversa sempre muito prazerosa, muito bacana. E eu adoro podcast Alunos de Essência. E, bom, vamos para mais um episódio. Meu nome é Ayrton Miguel, sou professor e diretor aqui do curso de Teatro Essência do Palco. E a nossa aluna convidada de hoje é a nossa aluna queridíssima, é uma aluna queridíssima aqui de uma das nossas turmas aqui do dia de sábado, aqui da Essência do Palco. Ela que vem do espetáculo Alice no País das Maravilhas, fez lindamente esse espetáculo. Fez o personagem da Angel, que foi a irmã da Alice. Foi lindo demais. E agora vem com força total, fazendo parte também do elenco O Alto da Compadecida. E vem também lindamente, com muita energia, com muito entusiasmo. É a nossa aluna Tainá. E aí, Tainá? Vamos ver se agora dá certo, né? Porque é a terceira live que eu tô começando aqui, com esses probleminhas técnicos e coisas do... Deixa eu ver se aparece pra você. Agora sim, finalmente! Finalmente, Tainá, que bom te ver, que maravilha. Ai, tá, que bom te ver aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Estou muito feliz de ter você aqui. Olá, boa noite. E aí, tá animada? Tô muito. Que beleza. Caraca, eu explodi de felicidade agora, porque a gente começou 3 lives. 3 lives. É que são presenças de peso, né, Thay? São presenças de essência. Tem muita essência envolvida. Muita. Muita essência envolvida. Aí a live fica pesada, não adianta. Ai. E aí, minha flor, como é que você está? Eu tô bem, e você, Miguel? Tudo certo, tudo Que certo. bom. E aí, como é que foi receber o convite do podcast? Você ficou. Como é que Ah, foi? eu fiquei muito grata pelo convite. E um pouco nervosa também, não vou mentir. Claro. Claro, aquele clássico nervosinho, aquelas borboletinhas na barriga, né? Sim. Afinal de contas, a gente tá em cena, né? Exatamente. É. E como é que é para você? Como é que tá sendo para você entrar em cena lá agora com o Alto da Compadecida, esse espetáculo que é comédia pura? Como é que tá sendo o processo de ensaio para você? Cara, tá sendo muito divertido. Todo sábado, quando a gente vai passando o texto e o povo vai falando com sotaque, vai fazendo as cenas, a gente fica rindo o tempo todo na coxia. O povo tá muito bom. E, cara, a cada cena que passa, a gente ri cada vez mais na coxia. Tá muito divertido, realmente. Tá mesmo, tá divertido mais. Eu tô vendo que vocês estão se divertindo muito e Muita coisa. essa tem que ser a energia, cara, tá muito bom. E Sim. eu tenho uma curiosidade. A Angel que você fez no Alice, ela Uhum. ainda mora dentro de você? Um pedacinho dela, ou totalmente, ou bastante, ou Sim. muito pouco? Como é que é isso aí? Mora um pouquinho dela em mim, porque eu também sou irmã mais velha. Aí, de vez em quando eu tô conversando com a minha irmã, aí vem um pouquinho da Angel em mim. Como é que é isso? Me conta, quero saber. Então, às vezes eu dou bronca nela quando ela fica até tarde nos lugares e não me avisa. Eu fico, Laila, cadê você que não me mandou mensagem, não me avisou que você tá fora, que horas você volta, por que que você não tá aqui ainda? É sempre assim. Caraca, genial. E é igualzinho a Angel com a É Alice. igualzinho. Quando ela leu junto comigo, quando ela passou a cena comigo, uns dias antes do espetáculo, ela falou: Cara, isso aqui é muito parecido com você. Olha, é a nossa história. É, Ela tá aqui na live? ela tá. É a Laila? Isso. Ê, Laila. Fica na linha, hein? Fica na linha, senão a Andy vai te colocar na linha, Laila. É. Fique esperta, Laila. Fica esperto. Caramba, muito legal isso, né? Porque
Ó, a Hit até escreveu aqui assim, a vida imita a arte e a arte imita a vida, né? É isso mesmo. Exatamente. Porque linka exatamente com o que a gente fala lá pra vocês na aula, né? Nossa, poxa, quando a gente vai entrar em cena, a gente vai entrar em cena com uma baita responsabilidade de impactar a vida das Sim, pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas vão se identificar, porque tem gente que passa por essas situações, né? Que a gente vai interpretar no palco. Tem gente que já passou por essas situações, seja das situações mais simples até as mais complexas, e aí as pessoas se identificam. Faz sentido? faz. Parece que a gente deixa um pedaço nosso no palco, junto com o personagem. É isso mesmo. Aí a pessoa faz assim, poxa, caramba, essa pessoa contou a história da minha vida. Pô, imagina quanta gente que tava na plateia que assistiu a Angel e, e não tem a história semelhante sua, é semelhante com a sua e com a Laila. Sim, Caramba, poxa, eu tenho uma irmã mais nova que eu tenho que dar ali um discernimento pra ela e eu acho que eu vou puxar um pouquinho da Angel. Ou então, tipo assim, poxa, eu tenho uma irmã que é igual a Angel, que eu preciso dar valor pra minha irmã. Sabe? As pessoas saem do teatro reflexivas, impactadas. Não é, sim. não é só a Tainá e a Laila que tem essa relação de irmã mais velha, irmã mais nova. Muita gente que vai no teatro tem essas relações. É verdade. Poxa, isso é muito legal, né? Isso é muito, muito. Tá frio por aí? Tá muito frio, até fechei a janela aqui, tentando esquentar o quarto um pouco. É. E a gente que mora no Rio, né? A gente que é carioca da Não gema tá ou acostumado. não, desce 1 grau, a gente já fica, já se Você agasalha. fica todo assim, com casaco e tudo, meia. Nossa, não dá. Bota touca, bota luva. Bota tudo. É, caraca, é isso mesmo. E quem olha assim vê a Tainá da minha altura na live, mas a Tainá alta beça. Sim. Ô, Thay, quanto você tem de altura? 1,77 da última vez que eu medi. Caraca, que massa. E você nunca pensou em ser modelo? Já te falaram isso? Poxa, você tem um corpo Já de... falaram, mas nunca pensei não. Nunca É? foi uma coisa que passou. Caramba, e você tentar um corpo, uma postura de modelo, tem mesmo, de verdade. Obrigada. E tem muita gente que vai fazer a essência do palco, vem fazer teatro com a gente, porque ou já está inserido nessa área, né, de modelo e tudo mais, ou quer se inserir nessa área, e aí oportunidades surgem, né, no meio artístico. Uhum. E aí a pessoa precisa se desenvolver e tal. Porque muita gente que começa, por exemplo, como modelo, depois começa a tentar a carreira de atriz, de ator e tudo mais. E aí precisa ter habilidades para isso. Deve ser muito bom. É. E aí você já está indo pelo caminho ideal, né? Começando já na Sim. atuação ali, na expressão. Que aí vai que surge, inclusive, depois uma segunda carreira de modelo. Aí você já vai estar uma modelo expressiva. É, vai que, né? Se eu tiver a oportunidade. É, é. E, Thay, você tá falando Hum, de qual bairro daqui da Zona Oeste? Campo Grande. No miolo mesmo, é no coração de Campo Grande. Isso. Ah, então você mora pertinho da escola? Moro. A única coisa que dificulta é o trânsito, mas é próximo, sim. É. O trânsito de Campo... Eles fazem obra, mas não resolve, né? Não resolve, cara. O tempo todo obra. Agora o ônibus faz um caminho maior ainda por conta de uma obra que tá tendo na estrada do Monteiro. Aí demora cada vez mais pra chegar. É, mas depois que passa ali, quando chega vale a pena, né? Vale muito a pena. E como é que é esse trajeto? Você vai, caramba, tem que sair um pouquinho mais cedo de casa, enfrenta o trânsito, aquelas Sim. gasolinas, aqueles combustíveis nas vias respiratórias. Aí quando chega na aula, na essência do palco, como é que é? Como é que é a sensação? Cara, pra mim é muito bom. Pra mim o sábado é o melhor dia da semana. É o que eu vou e fico mais feliz, mais relaxada. Não tem como. Sempre vale a pena ir. Sempre. Não teve uma aula que eu fui que eu me arrependi de ir. É sempre muito bom.
Por quê? Porque lá você relaxa, você se sente confortável para ser você, você se sente livre, você se joga na cena, você se diverte com as outras pessoas que estão ali, entendeu? Sempre tem as experiências também, as atuações. É muito bom. É uma energia surreal, não dá para explicar. As Não tem palavras o suficiente para descrever a energia que fica a sala quando está em aula. Não tem como. E sabe o que é legal? Hum, Essa energia, ela existe mesmo, e é muito interessante. sim, Porque, por exemplo, é muito bom isso, porque essa questão de energia existe mesmo. Porque cada turma ali, você percebe que é uma turma seguida da outra, né? Sai a turma de vocês, entra outra, ou então sai a turma anterior, entra a de vocês. E como você disse, quando a aula está acontecendo, paira uma energia ali, porque tá todo mundo ali com o mesmo objetivo, né? De, sim, né, se desenvolver pessoalmente, se desenvolver artisticamente, fazer teatro de essência, estar no mesmo barco. E, e por exemplo, quando a turma anterior entrega a sala para vocês, vocês já entram com uma energia pairando na sala de aula. Sente isso? sinto. Você já vai energizando, aí você faz o aquecimento e fica com aquela energia, o coração quentinho lá na sala, com os amigos de classe. É muito bom. Não tem como. É uma energia muito boa. É Renova impressionante. toda a minha semana. É o que, amor? É uma renovação toda semana. Poxa, que máximo, que máximo. E quando vocês saem, aí vocês fazem a aula de vocês, né? A sua turma. Quando vocês saem, é a mesma coisa. Deixa a energia lá em cima na sala de aula para outra turma entrar. Agora tem uma turma depois. Da nossa, Pois a é. gente não tinha. A Iris chegou para mim e falou assim: professor, caramba, a gente não é a última turma mais de Não sábado? somos mais. Agora tem gente depois da gente. Antes a gente era a última. Pois é. E o legal é que tem um. A gente preza muito por isso, né? A cultura do acolhimento. Sempre quando Sim, chega aluno, não sei se você repara, mas sempre quando chega aluno novo, eles são muito bem acolhidos pelos alunos que já estão lá. sim. Isso é muito importante. Você sente que quando você chegou na Ciência do Pago, você se sentiu bem acolhida desde já? Muita coisa. Normalmente, quando eu vou para os lugares novos, eu Sim. preciso de 1 ou 2 dias para me acostumar e decidir se eu quero ficar de verdade ou não. E quando eu fiz minha primeira aula, quando eu saí, tinha certeza que eu queria continuar indo. Tipo, certeza. E quase nunca isso acontece. Caramba, tipo, na primeira aula você já teve essa certeza. Na primeira aula, eu Caramba. fui sair da sala falando tudo pra minha mãe, tipo, mãe, a gente fez o aquecimento, a gente ficou deitado, relaxando, esquecendo de tudo. A gente foi pra aula, a gente criou a cena em 10 minutos e fez isso, fez aquilo. Então, eu saí já sabendo que eu ia querer continuar. Caramba, que beleza. Porque tudo é um ambiente, né? Tem ambientes e É, ambientes. Tem ambientes nocivos e ambientes construtivos, né? sim. O ambiente. Pronto. Deixa eu botar meu carregador que tá dando mensagem. O ambiente nocivo é aquele que você sabe que você precisa sair dali o mais rápido possível, É. né? E o ambiente construtivo é aquele que você sabe que, caramba, quanto mais eu tiver aqui, melhor, né? Quanto mais tiver ali, mais aprendizado você traz, mais conforto. Exatamente. E Thay, Hum, você. Deixa eu te perguntar. Você faz teatro aqui com a gente há quanto tempo já? vai fazer 1 ano se já não fez. Acho que faz 1 ano em agosto, eu acho, ou julho. Vai fazer um ano. Verdade. E como é que você. Como é que foi? Me conta aqui, como é que você conheceu o curso de teatro e ciência do palco? Então, minha mãe sempre falou que o teatro ia ajudar na minha timidez. Certo. E eu sempre gostei muito da ideia, só que eu era tímida demais para ir e ficar na sala com um monte de gente que eu não conheço.
E aí nessa ela tava falando, não, faz, procura, vê lá como é, faz aula experimental, tenta, vai ser uma energia legal, você vai gostar e vai te ajudar, tipo, na sua vida pessoal. Uhum. Aí eu, tá bom. Aí procurei um aqui perto de casa, aí eu fiquei enrolando pra ir, acabou que eu não fui. E aí eu procurei no Google e achei vocês. Eu falei, achei interessante, vou lá ver como é que é. Aí eu achei, E aí, daí, nunca mais saiu. nunca mais, e nem pretendo. Que beleza. E aí, beleza. Aí você descobriu a gente, foi lá, se matriculou, fez a sua primeira aula. Como é Sim. que foi, como é que foi a sua primeira aula? Como é que foi a sua experiência? Cara, de primeira eu fiquei meio tímida no cantinho. Aí Aham. foi, a professora Ju falou do aquecimento. Aí eu, sem entender muita coisa, deitei e fiquei lá deitada e respirando do jeito que ela falava e fazendo o que ela falava. E aí foi começando as atividades, começando a ter que fazer, e eu vi a gente criando as coisas ali na hora, exercendo a criatividade, as coisas, eu fiquei muito encantada com tudo. Foi surreal. Caramba, e aí você saiu da aula com com esse frescor na alma. Sim, eu saí muito encantada mesmo da aula. Mas o que fez você sair assim encantado? Porque não é toda coisa, não é toda experiência que faz a gente ficar encantado, né? O que fez é, esse encantamento assim nos seus olhos? Cara, eu acho que foi a energia da sala e a energia da Tia Ju. A Tia Ju tem uma energia muito boa. A alegria dela contagia, gente. A energia dela faz com que a nossa energia sintonize com a dela. Então, quando ela tá com a energia lá em cima, todo mundo fica com a energia lá em cima. E ainda fazendo as atividades e o grupo todo se enturmando e fazendo a cena junto. Mais a energia da professora Ju, mais a energia da sala. Foi tudo uma experiência muito boa. É, Não Thiago, sei explicar muito bem. entendi. Não, entendi totalmente, caramba. É, realmente, Tia Ju é incrível. Sim, E a energia da Tia Ju, ela contagia e aí faz a turma ficar na mesma energia que ela, né? muito. É, bom demais. E eu queria saber, Thay, de acordo com os objetivos que você tinha para desenvolver, e vem desenvolvendo cada vez mais aqui na Essência do Palco, é, como é que era a sua vida antes de você conhecer o curso de teatro Essência do Palco? Como é que era? Em termos em relação aos seus objetivos, o seu desenvolvimento, a sua vida? Antes de eu entrar no curso, eu era Uhum, muito tímida. Eu não conseguia parar e puxar assunto. E quando a pessoa vinha puxar assunto comigo, eu ficava meio que nervosa. Que, uhum. tipo, eu ficava na minha cabeça, tipo, ai, se eu falar alguma coisa que a pessoa não gostar, se eu for inconveniente, se eu estiver incomodando a pessoa, e não sei o que, sabe? Eu ficava com essa neurose na minha cabeça o tempo todo, quando eu tava conversando com gente nova. Então eu não conseguia chegar e só conversar. Não conseguia ter essa conexão, essa proximidade. E aí, com as aulas, eu fui perdendo isso. Agora eu sou uma pessoa mais tranquila para chegar e conversar e fazer as coisas, eu fico me cobrando menos. Eu já entendi que se a pessoa não gostar de mim, tá tudo bem, que ninguém precisa gostar de mim, não é uma obrigação. Entendeu? Aos poucos eu fui aprendendo isso no teatro. Eu tive que fazer amizade com pessoas novas da turma, tive que interagir com todo mundo para fazer as diferentes cenas que tem toda a aula, porque nunca é o mesmo grupo. Então isso me fez sair dessa zona de conforto de só andar com as pessoas que já conheço. Me Uhum. fez procurar interagir com pessoas novas, entendeu? Aí facilitou isso muito para mim. Agora eu não tenho mais tanto essa barreira de conversar com gente nova. Caramba, incrível. E, e quando a gente não tem artifícios, né, de saber lidar com isso, porque assim, o ato de ir lá falar com a pessoa, ou socializar, ou falar em alguma situação, é, entre aspas, o menor dos problemas. Sim. O maior problema é saber lidar com as emoções, né? É.
antes de falar alguma coisa, antes de se posicionar, antes de dar uma opinião, antes de, sei lá, apresentar um seminário, ou pós, né? Às vezes Sim. a ansiedade toma conta. Às vezes a pessoa nem ligou pro que você disse e você na sua cabeça fica, ai meu Deus, eu disse uma coisa errada, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Às vezes você não fez. Às vezes a pessoa nem ligou pro que você fez, pro que você disse e você fica se cobrando com isso. Eu fazia muito isso antes, muito, muito. Exatamente, é essa questão da autocobrança. Só Sim. que é isso, né? Como é que vai explicar para a cabecinha, para o nosso cérebro, de que não precisa ter essa autocobrança se você ainda não sabe gerir as suas emoções? É, Porque, né, o que comanda são as emoções. E nas aulas, você sabe muito bem que o que a gente mais trabalha é colocar a emoção para fora. exatamente. Né? O fato de jogar, colocar emoção para fora, experimentar as suas emoções nos personagens e tudo mais, faz com que você pegue toda é, essa, vamos botar entre aspas assim, esse exagero, né? Porque é teatral, tem que usar o máximo possível para ficar teatral em cena, para ficar interessante em cena. E aí você, quando você coloca na sua vida pessoal, você consegue dosar, equilibrar, controlar. Assim, aqui eu não preciso usar tanta emoção, aqui eu Sim. posso ser mais racional. Né? Então, você começa a ter esse autocontrole das emoções na prática. Porque não adianta, né? Falar assim, ó, o Tainá, é só você controlar a sua ansiedade. Nossa, Não adianta. Não adianta. Não tem como você falar, faz isso, sem você ensinar a pessoa a fazer aquilo. Não tem como. exatamente isso. E aí, poxa, caramba, quando você experimenta na prática, a sua vida vai ficando muito mais fluida. Você, pô, porque eu experimentei, né? Aí eu não sei se você tem isso, mas isso é muito comum de acontecer. Você, nossa, aquela emoção, sei lá, aquela coisa que eu experimentei naquele personagem que eu fiz na cena e na aula tal, eu vou experimentar aqui na minha vida. Ou sabe? Isso Sim, acontece contigo? teve uma aula que a gente Hum, tinha que interpretar o nosso colega de grupo. E sempre que eu via as interpretações dos outros, eu falava, nossa, que coisa legal nessa pessoa. Eu tenho que ser um pouco mais assim. Nessa pessoa aqui, isso aqui também é muito bacana, tem que ser um pouquinho mais assim. Então você vai vendo ali as pessoas novas, tudo, o ambiente, os personagens, e você vai pegando um pouquinho disso pra você. isso é muito bom, né? Muito. Que aí você vai se enriquecendo cada vez mais como pessoa, né? Sim. Você vai aprendendo. Maravilhoso. E Thay, como é que é a sua vida hoje? Com os com os seus objetivos sendo desenvolvidos a cada vez mais, o seu desenvolvimento pessoal, você como pessoa, como você tem se desenvolvido aqui. Como é que é hoje em relação a todos esses problemas que você tinha anteriormente, com timidez, com socialização, com o ato de falar, se comunicar? Hoje, com a essência do palco, como é que é? Hoje em dia, isso tudo ficou muito mais fácil. Porque agora eu não tenho mais tanto aquela coisa de, se a pessoa não gostar de mim, não sei o quê. Porque ficou mais fácil de entender que cada um tem o seu jeito. E que às vezes você não vai se dar bem com uma pessoa, mas vai se dar bem com outra. Às vezes você vai levar mais tempo para se dar bem com alguém. E com outra pessoa, você, no mesmo instante, você se dá muito bem, como se vocês se conhecessem há muito tempo. Então eu fui me acostumando com isso, eu fui me conhecendo mais, sabendo do que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço que pode incomodar e o que pode não importar. Uhum. Eu, esse processo de se conhecer é muito importante nisso. E o palco, a essência do palco, me ajudou muito, porque antes nem o que eu queria fazer no meu futuro eu sabia, porque eu não me conhecia o suficiente para saber. E com o tempo eu fui aprendendo nas aulas mais sobre mim do que eu pensei que eu aprenderia. E agora eu me conheço um pouco mais e consigo lidar mais comigo. Caramba, que incrível, tá? Isso é uma coisa realmente que tem muito aqui nas aulas, né? Do autoconhecimento. Sim, Porque muita coisa.
Porque quando você interpreta outros personagens, quando você acha que você vai se distanciar de você, interpretando outras vidas, muito pelo contrário, você se aproxima. Por quê? Porque não adianta, você estar interpretando outras vidas, outros personagens, mas você tem que emprestar os seus sentimentos, você tem que emprestar as suas sensações, as suas emoções. E então a Tainá pessoa fica muito, né? Tainá pessoa, Tainá CPF fica muito mais aflorada. Fica muito mais Muito aflorada. mais. E porque você tem que. Olha quanta coisa você tem que emprestar para os personagens que você interpreta: a sua voz, o seu corpo, o seu olhar, as suas emoções, as suas imaginações, as suas lembranças. Sim. Isso vai É te uma parte trazendo. de você ali. Oi, não entendi. É uma parte de você ali com o personagem. Exatamente. Aí como a Thay vai ficando cada vez mais aflorada, e aí vai ficando evidente assim na sua frente, assim, caramba, poxa, não sabia, eu não sabia que eu era assim. Olha aí, não é? É. Foi assim com a Angel. Uma parte de mim que eu não sabia que tinha Aham. ficou ali na minha cara, do meu lado. Olha. Isso é muito legal. Caraca, esse é o poder do teatro, né? Uhum. Caramba, o poder do teatro. Olha isso, poder do teatro de essência. Porque é o que a gente sempre fala nas aulas, né? Aqui a gente não faz nada por fazer, É. né? Sempre tem Lembra? um objetivo. Isso. Sempre tem um objetivo, sempre tem um porquê. Então nada é estar em cena por estar. E aí, poxa, quando você vai pra cena com essa consciência aberta, né? Do tipo assim, caramba, quanto mais eu me empresto pro personagem, mais eu me conheço. Exatamente. É sobre o outro, né? Tipo, interpretar pro outro, passar uma mensagem ali pro outro, mas é sobre si também o tempo todo. Sim. Isso é muito interessante. Toda vez que você para pra pensar que é você experimentando novas partes de você. Quando tem um personagem novo. Que você jamais imaginou que poderia experimentar, né? É. Poxa, isso é muito bom. Isso é muito bom. E qual foi o seu primeiro espetáculo aqui mesmo, na Essência do Palco? Foi Alice no País das Maravilhas. Claro, a Alice no País das Maravilhas, onde você fez lindamente a Angel. Eu queria saber de você, como é que Hum. foi a sua experiência de entrar em cena com esse espetáculo, de você entrar em cena, ver que o público tinha um público gigantesco te esperando, pronto para vibrar por você. E como é que foi o processo como um todo, em si, o processo dos ensaios, da apresentação, da preparação? Me conta, eu quero saber. Cara, nos ensaios eu ficava um pouco aflita, porque tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Era prova todo sábado, era coisa todo sábado, aí eu tinha que faltar aula, aí eu tinha que ficar em casa decorando o texto, ao mesmo tempo que eu tinha que estudar. Então toda vez que eu tava lá, eu ficava só folheando o texto, tentando me concentrar para não esquecer. Eu Uhum. ficava muito agoniada, porque parecia que não tava conseguindo dar meu máximo ali, porque tinha muita coisa ao mesmo tempo. Então eu ficava muito mal, que tipo, caramba, não sou eu toda aqui. Não é meu máximo aqui. Eu poderia estar dando muito mais do que eu tô conseguindo. Mas no dia lá, foi tão rápido que nem deu tempo para perceber nada. Eu olhava pra plateia, eu não conseguia enxergar nada. Era só o preto. E eu acho que por ser só o preto, fez com que eu ficasse mais à vontade no palco para poder expressar, porque eu não me sentia observada, sabe? Ah, Então eu consegui focar melhor no que eu tava fazendo. Só consegui ver a plateia depois, quando tudo acabou, e acenderam as luzes. Aí, quando eu já tava já aliviada, consegui ver todo mundo. Aí foi melhor pra mim. e aí, o teatro tem muito dessa coisa, dos elementos que te protegem em cena. Quando Sim. você
entra em cena, você tá protegida com vários escudos o tempo todo. Primeiro que você tá protegida ali pela Angel, né? Pela personagem. É, é um Né? escudo, a primeira barreira. É isso aí, é um escudo. Porque o público, ao invés de. Aí, o público, ao invés de ver a Tainá, vai ver a Angel através da Tainá. Então ali Sim. você já está protegida ali de ser julgada, de ser, né, o que É, for, o que tiver que acontecer, porque teatro é ao vivo. E é só aí, a poxa, personagem ali. é isso aí, é o personagem. E aí tem um outro elemento que são que é a iluminação, né? E essa luz É, que vai te proteger da plateia, que dá essa sensação justamente essa que você falou, de caramba, eu não me senti observado. Isso é ótimo. sim. E o pós, quando o público aplaudiu, a luz finalmente acendeu da plateia, você viu aquela galera lá por você, vibrando. Que quando acaba o espetáculo, você cai a ficha, né? Sim. Tipo assim, poxa, caramba, o público tá aqui não pra me julgar, mas pra me aplaudir. Tá aqui pra torcer por mim. Como é que foi isso? O pós, você falando com a galera Cara, aplaudindo. foi um alívio. Foi tipo, caramba, eu consegui fazer o que eu tinha que fazer. Deu certo. E agora todo mundo gostou. Todo mundo tá aplaudindo. Todo mundo se divertiu. E eu fiz a minha parte. Um alívio enorme de não ter errado, de ter conseguido fazer tudo bonitinho. E depois eu vi que meus avós estavam lá. E meus Ó, avós quase não saem de casa. Aí eu fiquei muito feliz com eles lá. A primeira coisa que eu fiz foi dar um abraço neles. Tipo, você veio. Meus avós e meus irmãos estavam lá. Eu fiquei muito caramba. feliz. E todo mundo chegando e falando, nossa, parabéns, parabéns. E eu, obrigada. Aquele reconhecimento, né? Sim. Tipo, pô, caramba, missão cumprida. E como é que é isso? Seus avós não saíam tanto de casa e aí quando eles foram pra te ver, como é que foi essa sensação? Cara, foi muito boa, porque normalmente quando eles saem, eles vão pra Sim. circo. Eles não gostam muito de andar. A minha avó tem problema no pé dela, que fica inchado, e dificulta ela pra andar. Então eles passam mais tempo em casa do que saindo. Normalmente quando saem, vão pra pescar, essas coisas, ou no circo, que de vez em quando tem no shopping. Então Sim. eles são muito de sair de casa. Mas quando eu convidei, eles falaram, não, vou ver se eu vou. E aí, quando acabou, eles estavam lá, me aplaudindo de pé. E foi muito gratificante ter eles ali comigo. Nossa, que beleza. Caramba, que beleza. Que beleza. E, ou seja, eles não têm muito hábito de ir ao teatro, é isso? Não Basicamente. tem, principalmente meu avô. Minha avó até vai de vez em quando, mas meu avô quase nunca. Caramba, muito bom. E ele, poxa, cogitar a possibilidade de ir ao teatro para te assistir é maravilhoso. E isso acontece muito, muito, do tipo, uma pessoa na família, um conhecido, um amigo, não tem o hábito de ir ao teatro, ou simplesmente nunca foi. Sim, E aí essa pessoa, ela vai ao teatro pela primeira vez, isso acontece muito, muito, é o que mais acontece. Essa pessoa muito. vai ao teatro pela primeira vez, e aí a partir daí ela nunca mais deixa de ir. Mas ir no teatro é muito bom, não tem como parar de ir. É sempre muito bom ir. É muito bom, mas entende o peso de responsabilidade quando você está em Sim, cena? muita coisa. Poxa, muita coisa, muita coisa. Por isso que o público, quando o público está aplaudindo a gente e a gente está agradecendo, a verdade é que a gente não está agradecendo necessariamente os aplausos. A gente está agradecendo a presença deles, Sim, porque a gente sabe que eles estando ali, a gente está cumprindo a nossa missão, que é fazer ele ir ao teatro para ser impactado por aquela obra e, consequentemente, ser impactado por outras futuras. O que a gente recebe de relato disso, exatamente isso. De caramba, professor, o meu pai, minha mãe, meu avô, meu amigo nunca foi ao teatro. É a primeira vez que ele está indo. Olha isso. Essa missão que a gente está cumprindo. muito grande.
poxa, muito grande, muito grande. Por isso que o público tem que ser tratado muito bem. Por isso que eu fico muito chateado, triste, irritado, quando eu vejo relatos, quando eu vejo também de atores e atrizes tratando o público mal. É revoltante. É horrível. Não tem arte sem público. Não existe. O teatro ele é feito de ator, atriz, né? Ator e atriz, personagem e público. Não, Sim. se não tem essa tríade, não acontece. Não tem teatro. Não tem teatro. Eu já vi espetáculos em que uma senhora tocou o celular de uma senhora na plateia. Eu sempre falo isso, porque eu acho triste isso, e é importante falar para os futuros atores e atrizes que estão se formando aqui na Essência do Palco, nunca fazerem isso. E aí tocou o celular de uma senhora na plateia, e aí isso aconteceu em dois espetáculos distintos. Um foi uma atriz fez, e o outro foi com um ator que fez isso. Caramba, eles pararam o espetáculo no meio e deram um esporro. Tadinha. Um dos espetáculos foi uma senhora. Deram um esporro na pessoa que o celular tocou. Porque É, porque eles se apegam ao recado que acontece no início. Ah, desliguem sim. seus celulares e tal, coloca para vibrar e tal e tudo mais. Mas não passa pela cabeça deles que, poxa, caramba, pode ser uma senhora que está indo pelo teatro pela primeira vez. Às vezes ela nem sabia como desligar o telefone ou tirar o Ex- volume. Exatamente. Exatamente. Aí, essa pessoa que está no palco, ela acaba sendo a responsável pela pessoa nunca mais pisar num teatro, porque isso gera trauma, Muita coisa. entende? Então, a pessoa tá lá no palco se achando dono do mundo, né, no alto da sua vaidade, vai lá, dá um esporro numa senhora que exatamente isso, não sabe como desligar o telefone, não sabe como colocar para vibrar, e aí essa senhora vai morrer sem pisar mais no teatro. É triste. Muita coisa. Muito triste. Muito triste. E aí tem que pensar nisso. Poxa, caramba, por que está acontecendo isso? Será que realmente uma senhora? Será que... ninguém vai deixar o celular tocando de propósito. Ninguém tá ali pra atrapalhar. Exatamente. Exatamente. Então, eu gosto sempre de falar disso como um alerta para quem está se formando aqui na Ciência do Balcão. Nunca fazer isso. Nunca fazer isso. Porque isso pode ser um motivo da pessoa nunca mais pisar no teatro. Não ser mais impactada pelas mensagens Exatamente. que a arte proporciona, né? E, mudando de assunto, Thay, agora a gente vai fazer o Auto da Compadecida. Você faz parte desse elenco lindo, Sim. desses elencos maravilhosos. E eu quero saber como é que tá a sua expectativa. Como é que tá aí o seu coraçãozinho? O que você espera desse espetáculo? Cara, Como tá isso aí? a expectativa tá lá em cima. Toda vez que eu posto alguma coisa do Alto da Compadecida, sempre tem uns amigos meus que falam, olha, eu vou, hein? Eu vou É, tá aí. Eu vou lá te ver. Me diz quando é, me diz que horas, onde é que eu vou. E eu fico, E a experiência de estar ensaiando tá muito boa. Muito boa. O tempo todo a gente sai eu e um grupo, e a gente atravessa o calçadão. Nossa, a é, gente vai rindo horrores das coisas, a gente vai relembrando coisas que aconteceram na aula, a gente vai revisando o texto, se divertindo. A gente fica rindo à toa nas aulas. É muito bom. Tá sendo uma experiência muito divertida. cara, que beleza, que maravilha, que maravilha. E é, e o que mais importa é o processo, né? Sim, O que mais importa é o processo. Porque muita gente é, por aí afora acha que o mais importante é o dia da apresentação, mas não é. não é. E o mais O dia importante da é apresentação é o resultado. isso aí.
de cada dia vivido intensamente. E, poxa, o simples fato de você viver intensamente cada ensaio, descer o calçadão com um grupo de amigos da sua turma e vibrar cada palavra dita no ensaio que foi divertida e tal. Caramba, isso é É viver o muito processo. bom. É muito bom, né? É muito divertido. A gente sai rindo horrores. Cara, isso é maravilhoso. E aí isso faz com que você chegue no dia da apresentação, que é também um grande dia, que o grande dia é feito de vários grandes dias, que são os ensaios, e você se Sim, sinta completamente realizada. Porque é o dia da apresentação, pô, exatamente. é o grande dia, é o grande dia, não adianta, não tem como de fugir disso. Só que, poxa, você curtiu tanto o processo, foi tão prazeroso, prazeroso. O grande dia, ele supera as expectativas, ele se torna não Sim, um grande dia, se torna o grande dia. Faz sentido? faz. É bom e triste ao mesmo tempo, porque é o grande dia, finalmente o resultado do nosso esforço durante o tempo todo, e aí chega no dia e a gente fica com saudade de todo esse processo. Aí fica aquele vazio do processo. É verdade. Mas não vai ter nem tempo de respirar em Tainá. Ih, A gente já vai sair do alto, já vai entrar no próximo, que vocês vão saber em breve. já sabe do final do ano? Não, ainda não. Ah, Está sendo definido. Mas esse vazio que dá após o espetáculo vai sendo preenchido sempre. Isso que é legal, né? sim. Cada aula é um espetáculo diferente. Fala de novo isso. Fala de novo isso. Cada aula é um espetáculo diferente. Caraca, que beleza. Vou até escrever aqui, ó. Até escrevi pra galera ver. Cada aula é um espetáculo diferente. Por que isso? De onde vem isso? Por que tu acha isso? Porque toda aula a gente cria coisas novas. Sempre. A Ju vai dando as instruções pra gente e a gente cria diversas cenas. Antes de vocês dizerem qual ia ser o espetáculo, a gente fez cena triste, a gente fez cena alegre, com sotaque, sem sotaque, com traição, sem traição, com bastão. E era, tipo, sempre muitos cenários muito loucos, um diferente do outro. As energias sempre diferentes. Aí uma aula era triste, outra aula era feliz. E a gente questionando se ia ser qual que ia ser a peça. A gente ficou, é musical? É Hamlet? É Shakespeare? É isso? É aquilo? Então, cada aula era uma dúvida diferente, era uma experiência diferente, era uma criação diferente. É sempre muito bom. É sempre novo, né? Sim, nunca é a É, mesma coisa. porque não adianta, né? Nas aulas, você acaba saindo inevitavelmente da rotina. Sim, Porque cada vivência é única. Cada vivência é única. É diferente, por exemplo, de uma rotina de metódica, né? De casa, que é super importante, que é casa, trabalho, ou casa, escola, ou casa, faculdade, almoça, janta, toma café, tal. a Nesse gente tipo de. nunca, Fala, pode falar. a gente nunca sabe o que esperar quando chega nas aulas. É por isso que É, sábado é o melhor dia. É por isso. é por isso, né? Uhum, Então, aí nesse tipo de rotina que eu tava falando, você sim. não espera muita coisa, porque tem que fazer o que tem que ser feito, né? Tem que acordar? Tem que acordar. Tem que ir pra faculdade? Tem que ir pra faculdade. Tem que ir pra escola? Tem que ir pra escola. Tem que trabalhar? Tem que ir trabalhar. São as Sacou? mesmas coisas sempre. Isso. Muda uma coisinha ou outra. Não conheço, é um negocinho ou outro. Só É, que, só que nas aulas, aqui no nosso teatro de essência, cada vivência é única, né, Thay? Cada aula é única. única. A gente. E sempre uma diferente da outra. Nunca é a mesma Exato. coisa. E sabe o que é interessante? Por exemplo, a Tia Ju pode passar o mesmo exercício durante um mês. Todas as aulas vão ser diferentes uma da outra. Sim. Sempre são feitas de formas diferentes. E cada vez mais criativas.
e criatividade é necessário, né? Sim. Pra tudo. Você sente que você tem ficado cada vez mais criativa na sua vida? Não só no teatro, que na essência, mas na sua vida? Sim. Toda vez que eu vou criar uma redação nova, vem 30 milhões de ideias, eu vou tendo que escrever tudo no papel para poder organizar. E era um tempão caçando uma ideia para poder fazer, e agora não, rapidamente vem 10. Só escolher qual eu quero. Nossa, que beleza isso. Porque nas aulas você não adianta, vai ser criativa inevitavelmente, porque né, A a Ju gente vai treina orientando, isso o tempo todo. a Ju vai orientando muito bem ali, dando os insights e tal, e aí não adianta, a criatividade vai borbulhar, a cada experiência que você vai tendo, você vai empilhando criatividade, e aí nas aulas, inevitavelmente, a criatividade vai florescer, mas Não tem jeito. não tem outro caminho, mas e na vida lá fora, né? Será que causa efeito? E causa, né? Causa. O interessante é que nas aulas as ideias vão se conectando com as ideias das outras pessoas do grupo. Então tem vezes que tem um tema que eu tenho uma ideia que se conecta com a ideia da outra e a gente faz tudo muito rápido, porque tudo está conectado. Uma ideia complementa a outra. Caraca, dá uma sensação de cérebro lubrificado, né? Uhum. De sintonia. É, é. Sintonia, de mente lubrificada mesmo, porque sabe quando uma coisa está enferrujada, que o negócio não roda, Sim. o negócio não gira, a engrenagem não vai, se o motor do carro estiver enferrujado, não anda, não vai, Não rola. Nada funciona. não rola. Aí tem que pegar no tranco, aí para pegar no tranco. Você sabe que esses dias foi Hum. durante essa semana aqui. E eu fui ligar o carro, tec, não ligava. Acredita? Não ligava Caramba, de jeito nenhum. Foi ali em Campo Grande mesmo. meu E era Deus. tava resolvendo a coisa da peça. E era noite. Aí tava eu e o Ju. E aí eu Tadinho. chamei o reboque. Chamei o reboque. Uhum. Aí, beleza, mandei a solicitação lá do seguro. Aí daqui a 30 minutos eu mando mensagem pra eles de novo. Eu disse, e aí, tá chegando? Seguro. Que vocês existem pra isso, tá chegando. Mas Exatamente. mandei educadamente. Aí eles falaram, só porque eu mandei mensagem, eles falaram assim, ó, não tem Uhum. operador pra sua região, não. Meu Deus. Olha isso. Aí fiquei Caramba, pé da vida, fiquei chateado, claro. Falei, você quer ver, velho? que Que situação. absurdo. Paga o seguro pra quê? Enfim, aquela história toda. Aí beleza. Aí, se ficar Uhum. naquilo não vai resolver. Aí eu e o Ju, a gente se olhou. Aí, vamos empurrar? Vamos empurrar. Aí você imagina a cena, Tainá. Ali, Caramba. Cesário de Melo, num Campo Grande. Eu e o Ju empurrando, entrando no carro pra dar o tranco, e a Ju empurrando. Empurrando o carro. E a Que Ju empurrando, aí conseguimos dar situação. o tranco. Aí a gente fica um tempão pra dar esse tranco aí, porque a gente tava esperando o rebote. Aí beleza, fechou. Ah, Aí chegando em casa, aí foi foi só para chegar em casa mesmo, porque chegou em casa eu já não ligava mais, né? Porque caramba. a bateria tava riada, quando a bateria ria acontece dessas coisas. Ela pega no tranco, mas depois para ligar não pega. Aí tá, fechou. Uhum. Aí no dia seguinte eu já não usei o carro, e aí eu fui lá pra internet, falei, pô, aí eu fico tentando deduzir as coisas. A Ju fala assim, ó, assiste os vídeos na internet, Miguel. Assista os vídeos na internet. Você fica tentando resolver as coisas sozinho. Assim, ela deu esporro. Ela, tá bom, Ju, tá bom, vou assistir. Aí assisti o vídeo. Beleza. Uhum. Assisti o vídeo. Você acredita que era só uma limpeza lá nos bicos da bateria? Caramba. Juro. Eu fiquei sem usar o carro um dia inteiro, sem resolver as coisas da peça, porque eu não limpei o negócio.
Aí eu Era só assisti, limpar. era só limpar. Eu assisti o vídeo, aí ele ensinou lá como limpar, vinagre, bicarbonato de sódio. Fiz como chama? A receita, limpei na hora, o Sim. negócio ligou na hora, Tainá. O importante é que ligou. Pois é, ligou na hora. E aí chegou um período em que a bateria fica soltando um líquido, né? Aí Uhum. esse líquido fica ressecando essa parte ali da bateria, e aí que faz com que o carro não ligue. Enfim, Sim. aí beleza. Aí eu fiquei. Aí linka justamente com o que a gente está conversando. Que Uhum. às vezes você só precisa, para caminhar, para andar, de uma limpeza mental. Exatamente. Só precisa de uma limpeza, só precisa de uma manutenção. Só precisa de um lubrificante mental, De um descanso. de um descanso. Aí, Exatamente. aí a gente fica ali tentando entrar no tranco, vai andar, mas vai andar capengando, porque daqui a 1 quilômetro vai parar de novo. Quando você parar, já não liga mais. Tudo Sim. porque não fez a limpeza. E eu fiquei refletindo sobre isso. Poxa, porque as máquinas, elas emulam, né? Elas imitam o nosso corpo, né? Nossa Uhum. mente, nosso corpo físico, mental. E aí eu fiquei pensando nisso. Poxa, caramba, às vezes é só uma limpeza. Às vezes é só ir lá na aula para eu poder me limpar de toda a, a o lixo, Exatamente. né? Todo o lixo mental que está acontecendo na minha vida para eu poder me sentir renovada para eu poder encarar minha semana. Faz sentido isso? Faz. Faz completo sentido. A aula toda é minha renovação. Aquele relaxamento que a Ju faz no início de todas as aulas tira toda essa energia ruim. Me renova todo sábado. É muito bom. Dá uma limpeza na mental, espiritual. Às vezes é só. Eu fiquei pensando, juro pra você, eu resolvi o negócio do carro, só a limpezinha assim, eu fiquei reflexivo, tá? Eu É, fiquei pensando, caramba, às vezes a gente trava numas coisas porque o cérebro não tá lubrificado. Porque o às cérebro tá. vezes a resposta é mais simples do que a gente pensava. É isso aí. Às vezes é só ir na aula. Porque Exatamente. isso acontece muito. Você, poxa, eu não tô me sentindo bem. Eu não vou hoje na aula de teatro da essência, eu não vou fazer a aula. Pô, mas é por isso que tem que ir. Exatamente. Teve uma vez Fala. que eu tava me sentindo muito mal. Que eu tava acontecendo muita coisa, minha mente estava cheia. Eu tava sem carisma nenhum, completamente murcha. E aí eu tava repensando uma coisa muito na minha cabeça. E batucando aquela ideia, batucando. Eu cheguei na aula, na hora do relaxamento, tem vezes que a tia Ju começa a falar um monte de coisa e fazer uma reflexão ali. E Sim. tudo que ela ia falando, eu ficava, nossa, é a minha resposta. É a minha resposta. Que bom que eu vim hoje. Isso é muito doido. Agora imagina se você não fosse na aula. Exatamente. Sempre vale a pena ir. Se vale a pena. Você ficaria sem resposta e pior. Exatamente. Ficaria desgastando a minha mente com aquilo. Exatamente. Porque a gente cria um ambiente seguro para você ser você mesma, para você experimentar suas emoções, colocar suas emoções para fora, se conectar da forma mais segura possível com as pessoas, né? Que é fortalecer laços. E aí é aquela velha questão, né? Uma brasa fora do braseiro você apaga, né? Exatamente. Eu adoro aquela frase que tem na sala: se joga e não se julga. Fala Eu uso mais. pra Por minha quê? vida. Por quê? Por quê? Cara, porque ali é um lugar que você é 100% você e as pessoas estão sendo 100% elas. E aí você só coloca você ali. E ninguém vai te julgar por conta daquilo. É um ambiente acolhedor. Que tá todo mundo ali explorando novas coisas, novos lados de si mesmo.
E todo mundo ali aprendendo e se divertindo junto. Entendeu? Não tem aquela sensação de, ai, o que que vão pensar de mim? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Não. Aí tá todo mundo aprendendo junto e tendo as experiências juntas. Então tá todo mundo apoiando o outro e não julgando. E é muito bacana isso. É um ambiente muito acolhedor e confortável, como você disse. Porque tá todo mundo ali com o mesmo objetivo, né? Ou Sim. com objetivos muito, muito semelhantes. E a metodologia ela é direcionada para isso. Então, poxa, não tem como dar errado, né? Não tem. É sempre bom. Muito bom. Por falar nisso, eu queria saber, tá, em termos de desenvolvimento humano, pessoal, a Thay como pessoa, a Thay em relação a essas questões suas que você tem desenvolvido cada vez mais, em relação a termos pessoal e humano, o que você acha que o curso de teatro e ciências do palco tem te ajudado? Cara, é na questão do autoconhecimento, do controle do que você está sentindo, de você parar e falar, calma, o que está acontecendo aqui? Como é que eu estou me sentindo em relação a essa situação? Como é que eu posso lidar com isso? E aí a gente usa a criatividade que a gente aprende nas aulas e lida com as coisas, com as adversidades. Você vai levando as coisas, algumas coisas, o que não tem que ser levado tão a sério, você vai aprendendo a levar mais tranquilo, não se cobra tanto. É muito, ajuda muito. Você vai levando a vida de uma forma mais leve, sabe? É igual que ela teve uma aula, que acho que foi você ou o Tia Ju que estava falando bastante que a arte existe porque a vida não basta. E é muito isso. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende nas aulas de teatro, você aprende sobre você. E você aprende como você pode aplicar aquilo na sua vida. Então, às vezes você nem percebe, mas aquilo vai te modificando. Você vai levando as coisas numa leveza. Aquilo te ajuda. Muito bom. E você falou uma palavra muito boa agora, que vai te modificando. E aí, engraçado que a cada aula, a cada semana, a cada processo, você vai se sentindo cada vez modificada, né? Para melhor. Sim, E, muito. e o interessante é que no mundo lá fora, a tendência é que você tem de sentir você se modificando, mas para pior, Uhum, né? Por causa, sim, por conta do julgamento das pessoas, porque por conta das pessoas puxarem seu tapete, as pessoas falarem que você não pode isso, não pode aquilo, ou você tem que estar em algum lugar, você não pode falar isso, não pode expressar de tal forma. Então, você vai se modificando, só que sempre para é. pior. O ambiente vai te diminuindo. É. Poxa, e ouvir você falando isso, que você vai se sentindo modificada, mas para melhor, poxa, é um ambiente, né? Sim. E as pessoas que estão lá também. Elas te ajudam a se sentir mais confortável. Exatamente. Exatamente. Que aí você sente que você pode ser você mesma, né? Sim. Pô, quantas vezes as pessoas julgam umas às outras só pelas pessoas serem elas mesmas? Isso também é muito triste. E aí é onde entra essa frase, né? A arte existe porque a vida não basta. E não basta mesmo. Não basta. Não Não tem basta. como. Porque a vida sem arte, caramba, é pesada. É um fardo. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Não tem como. É um fardo. As pessoas te colocando pra baixo o tempo todo, falando que você não consegue, que você não vai alcançar. Pensamentos sabotadores, ansiedade, emoções ruins afloradas, exacerbadas. E aí vem a arte acalmando tudo isso. Te trazendo o que você falou, o autoconhecimento, o, Sim. poxa, Conforto. conforto. Não tem como viver sem arte. Não dá. Nem que seja uma música. Nem que seja uma música.
É verdade, nem que seja uma música. Sem arte não vive, sobrevive, né? É. E por falar em arte, agora em termos de atuação, interpretação, construção de personagem, todas essas questões que envolvem o teatro, a atuação em si. O que Sim. você acha que o curso de teatro e ciência do palco tem te ajudado, tem te agregado nessa questão, nesse seu desenvolvimento artístico aqui? Cara, a Tia Ju, ela vai dando deixes de como você fazer. Principalmente agora em época de ensaio para peça. Você vai fazendo a Tia Ju, não, ó, é essa entonação. Você vai fazer, mas você vai fazer dessa forma. Tenta desse jeito. E aí e você vai se jogando, você vai entrando na onda dos seus colegas de turma, porque não tem como, todo mundo tá com energia aqui em cima, você tá com energia aqui embaixo. Se o povo tá com energia aqui, a sua energia vem pra cá no automático, você nem percebe. Mas o seu colega de cena, ele tá dando o máximo dele, ele te obriga a dar o máximo de você. Ele te traz junto nessa energia. E aí você vai aprendendo com a Tia Ju e com eles. E te ajuda o tempo todo, não, ó, você faz assim, faz desse jeito, é essa entonação. E vai dando essas instruções que você vai se jogando. Aí seus colegas ficam com energia lá em cima, você se sente mais confiante para se jogar ainda mais no personagem e dar o melhor de si mesmo ali na cena. Isso é muito interessante. Aí a sua régua vai subindo cada vez mais, né? Sim, É. E a régua nunca é pra baixo. Que é nunca. isso. Nunca é pra baixo. Que é justamente isso. Aí a tia Ju vai e orienta. Fala assim, ó, tem que ser nessa energia, nesse entusiasmo. Aí a sua cena é a seguinte. Não adianta, você vai entrar com energia. Vai entrar com energia. Vai entrar falando mais alto, Isso. entrando no personagem. Tem que gritar? Vamos gritar. Tem que estar sério? Vamos estar sério. E tem que estar mais alegre? Vai entrar mais alegre, vai entrar com os dentes assim. Mas vai entrar e vai fazer tudo. E sabe uma coisa que é legal? É que no teatro, aqui fora, né, no mundo lá fora, falar alto é falta de educação. No teatro é o contrário. No teatro, Necessário. falar baixo é falta de educação. Eu lembro em Alice, você o tempo todo ia lá atrás e falava, olha, fala mais alto que o público não tá ouvindo. Tá muito bom, mas fala alto, grita. Fala alto que lá de trás não tô te ouvindo. A gente tendo que falar cada vez mais alto pro público entender o que a gente tá falando. E é justamente por isso que falar baixo no teatro é falta de educação. Porque quanto mais alto você fala, quanto mais você se expressa, a última fileira vai te ouvir. E a última fileira do teatro vai sair impactada pela sua personagem. Por quê? Porque você se sentiu na obrigação de falar alto. E aí você como pessoa, atriz e personagem, você foi educada com aquele público. Sim, Entendeu? faz todo sentido. Poxa, é muita falta de educação a pessoa ir lá, pagar o ingresso, sentar na cadeira para te assistir e você falar baixo. É falta de educação pra essa pessoa. Ela pagar e não conseguir te ouvir. Pois é, não pode. Não tem como. Não tem como. E o legal é que a cada espetáculo, a cada processo, repara bem. Por exemplo, agora vai ser o seu segundo espetáculo, Alice, o alto, né? Isso. Alice foi o primeiro. Você vai perceber que a sua voz vai entrar mais potente, mais alta, mais forte. Porque é isso que a gente estava conversando. A régua ela vai sempre subindo, nunca baixando. Sempre sobe. Sempre sobe. E aí no terceiro espetáculo, mais ainda, mais expressiva, e aí vai sempre subindo. Sim. Isso é muito interessante, né? Muito. Poxa, quantos lugares não existem que vão minando a sua energia, né? Que vão abaixando a sua régua, que vão baixando a sua energia. Pô, hoje em dia a maioria. Maioria, verdade. Mas só te drenando, te sugando, fazendo você ficar quietinha no seu canto, seguindo as regras. No teatro, não. No teatro você pode exagerar, você pode gritar, falar alto.
se expressar ali de diversas formas. Muito reconfortante isso. É isso aí, a régua é sempre pra cima, sempre, Sempre. sempre. Muito bom, muito bom. E tá aí, Hum, todas as aulas que você participou até aqui foram muitas, né? São muitas. sim. Muitas aulas, muitos momentos interessantes, marcantes. Mas eu queria saber de você, eu queria colocar você em uma saia justa. Hum, lá vem. Tainá, Hum, qual foi a aula que mais te marcou até o momento, aqui na Essência? hum. Eu acho que é de jogar o bastão. É, Uhum. eu lembro. Por quê? Porque a Tia Ju tava falando muito de aceitar o que é seu e o que não é seu você deixa pra quem pertence. Então, é uma coisa que ficava muito na minha cabeça, tipo, o que é meu é meu. E eu não posso abrir mão disso porque outra pessoa também quer. Aquilo é meu, é pra mim. A pessoa tem que conseguir o dela e eu tenho que aceitar que aquilo é meu. Não posso sair abrindo mão do que me pertence para deixar outra pessoa feliz. Eu não posso colocar a felicidade do outro acima da minha. E aquilo me marcou muito, muito. Caramba, que máximo! Me surpreendeu essa aula que te marcou, me surpreendeu. E a sua explicação, nossa, foi maravilhosa. Isso é muito bom, né? Isso Sim, que a professora Ju falou, né? E orientou na aula. Porque quando você se concentra nisso e aí você passa o bastão, você passa com o melhor que tem em você, exatamente. né? E você aprende a receber o que é seu e a deixar o que não é. Porque tem vezes que a gente quer o que não é nosso e se frustra por não ter conseguido uma coisa que não nos pertencia. Aí vai gerando aflição, ansiedade, tudo de ruim, né? Sim. E você fica se cobrando, caramba, por que que aquilo não veio? Por que que eu não consegui aquilo? Às vezes só não era pra você. Às vezes só não era seu. E tá tudo bem. E tá tudo bem, é só largar o bastão, né? É. Dá o bastão pra quem pertence. É isso aí. Tem muito a ver também com uma, uma metáfora, que é a metáfora da bacia de água. Uhum. Tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, sobre o bastão, né? De você pegar o que é seu, largar o que não é seu, ou então como largar o seu melhor e tal. Que a bacia é cheia de água. Quando você fica relutante com uma coisa, imagina você disputando uma bacia de água muito grande. Nós dois aqui, nós dois disputando uma bacia de água muito grande, assim. Eu puxo para cá, você puxa para aí, eu puxo para cá, você puxa para aí. Quanto mais você puxa, mais água para fora sai, Sim. né? Quanto mais eu puxo, mais água para fora sai. Agora, quando você larga a bacia, o que que acontece? Aquela água te molha toda. Então, às vezes, a gente fica assim, né? Relutante, assim, não, tem que ser, não, larga a bacia. Larga a bacia. Sim. Pega o que é seu, mas larga o que não é seu, que aí você vai se molhar inteira de boas energias e a coisa vai vir. Exatamente. E aí não tem porquê, não tem ansiedade, não tem porquê ter ansiedade. É. Só que é isso, Acho que é aquela coisa que a gente conversou no início aqui da nossa conversa. Pô, beleza, falar é fácil. Não precisa ficar ansioso. Tem que vivenciar na prática, é isso que as aulas fazem. sim. As aulas ensinam muito isso. Na prática. É muito bom. E Thay, queria Hum, saber de você, até o momento aqui, sim. quais foram os exercícios teatrais, as vivências teatrais, os jogos teatrais que mais te marcou, que você mais gostou? Ou que mais Cara, te marcou? teve um que era pra, tipo, subir uma escada.
sabe? Uhum. E que. Não, não foi esse, não. Foi um que eu teve no ano passado, que era da voz. Que a gente tinha que passar por cima da linha de pessoas. Lembra? Lembro. Cara, Engatinhando. aquele foi muito caótico, mas foi muito divertido aquilo. Que tinha que passar por cima da pessoa, é isso? Exatamente, que você tinha que passar por cima da fila de pessoas repetindo a frase. Eu acho que era a arte existe porque a vida não basta, ou algo do tipo. E a gente tinha que passar basicamente por todo o curso, por cima da pessoa, com a mão e o pé no chão, falando essa frase alto e alto e alto. Quando chegava na última pessoa aí deitava e passava todo mundo por cima de você, ia dando a volta na secretaria e na sala, dessa forma. Foi bem divertido mesmo. E por que essa aula te marcou assim? Por que você gostou tanto dessa vivência? Porque eu acho que foi a aula mais diferente que eu tive. Ah, a aula que. Essa de impostação de voz, e a gente andando pelo curso. E era uma mistura de dor e risada, porque o braço já estava dolorido de tanto andar pelo curso apoiando. E aí a gente via os outros também sofrendo e a gente dava risada. Era todo mundo repetindo a frase junto e dando a volta por toda a escola. Foi muito divertido. Cara, e o legal é que quanto mais fora da caixinha, quanto mais sai da caixinha, melhor, né? É mais marcante. É, inevitavelmente fica marcante, né? Sim. Muito bom. E Thay, de tudo Hum. que você tem aprendido até aqui, de tudo que você tem absorvido, colocado em prática, qual foi um ensinamento, um aprendizado que mais explodiu a sua cabeça? Um insight, uma frase, um aprendizado? Que mais assim abriu a sua consciência? Que mais assim que, nossa, isso eu levo pra vida, ou isso me marcou, isso disso eu não largo mais? O quê? Se joga e não se julga. Com certeza é isso. Se joga e não se julga. O nosso lema, Uhum. vou até escrever aqui, ó, se joga e não se julga. Esse é o lema da Ciência do Palco, para quem não sabe, se joga e não se julga. Que maravilha. E por que esse lema te marcou tanto, Thay? Por quê? Porque antes de fazer qualquer coisa, eu ficava me julgando. E não era muita coisa que não tinha necessidade de eu mesma ficar me julgando. Eu ficava, nossa, você vai fazer isso mesmo? É sério? Ai, e não tem necessidade. Eu posso só fazer por mim, porque eu quero, porque eu me sinto à vontade fazendo, porque eu me sinto feliz fazendo. Sabe? Eu não preciso me julgar por querer fazer algo. Essa frase ficou muito na minha cabeça. Aí eu comecei a fazer mais coisa que eu queria. Antes eu não conseguia me imaginar indo no cinema sozinha. Esse ano eu fui. Peguei uma tarde e falei, quer saber? Eu vou assistir Pecadores. Peguei mais coisas, peguei o ônibus e fui. E foi muito bacana. Foi muito divertida a experiência. E antes eu não faria uma coisa assim. Dificilmente eu arrastaria minha irmã pra ir junto comigo, provavelmente. Laila, Laila. É, antes você se esbarraria no próprio julgamento o tempo todo, né? Exatamente. Eu era a pessoa que mais me julgava, eu acho. Porque há aquele engano, né, de achar que quem mais julga são as pessoas de fora. Também, também. Exatamente. Pessoas julgam sim, as pessoas colocam ali, apontam um dedo, julgam sim. Mas o nosso maior julgador somos nós mesmos. E é o pior julgamento, porque ele não sai. Ele é o que te trava, né? Exatamente. Os outros vezes você nem percebe. Às vezes você só ignora, passa despercebido, mas o julgamento próprio, ele tá sempre ali. Ele não sai dali. É o pior de lidar. É verdade. E aí, poxa, quando você tem
artimanhas, artifícios, ferramentas para poder lidar com isso muito bem e passar por cima disso é maravilhoso. Não tem preço, né? Não tem preço. É muito bom. Maravilhoso. E se, Thay, Hum. você pudesse resumir todo o seu aprendizado que você tem tido aqui, toda a sua experiência que você tem tido aqui na essência do palco, em uma palavra ou em uma frase, o que seria? Transformação. Transformação. Por quê? Porque eu fui conhecendo novas áreas de mim e aprendendo a como lidar com essas novas personas que eu tenho. Quase, não novas, que eu não conhecia, Sim. sabe? Que eu não explorava. É muito essa frase de se joga e não se julga. Que você se dá a liberdade de conhecer você e de experimentar novas personas que fazem parte de você, mas que às vezes você só oprime e deixa escondida. Entende? Entendo. Totalmente. Tava ali adormecida. Exatamente. E aí o fato dela se aflorar, né, com o teatro de essência, gera a transformação. É. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha Aham. sobre experiências da infância. De como muita coisa que eu fazia antes eu não faço mais hoje e que eu não sei por quê. Eu parei de ser daquela forma. Aí conversei com ela sobre trazer um pouco dessa essência que eu tinha antes, agora. E com as aulas eu tô trazendo aos poucos para minha vida agora, coisas que eu não sei por que eu deixei lá atrás, no passado. Que lindo. E tipo o quê, por exemplo? Antes eu fazia mais coisas só por fazer, porque eu queria, Uhum. sabe? Sem me preocupar se outra pessoa ia fazer comigo, se iam me julgar, se não iam me julgar. Eu só ia e me divertia, sabe? Sei. E E aí aí hoje em dia eu tenho muito essa pressão de eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu tenho que ser assim, eu tenho que agir dessa forma. E antes eu era mais tranquila com relação a isso. Acho que toda criança é um pouco. aham, Aí quero trazer essa parte de volta. de estar sendo, né? Sim. Ser mais o que eu quero ser do que o que querem que eu seja. É. Tem um. A Ju gosta muito de Clarice Lispector. Sim. Aí tem uma frase da Clarice que diz assim, se eu não me engano, é do livro A Hora da Estrela. Se eu não me engano, tá? E aí a narrativa, né, do texto, tem um Sim. momento que ela fala assim, ó, estou sendo, disse o garçom que serviu a mesa. Estou sendo, disse uma criança que chorou ao machucar o pé. Uhum. Estou sendo. E aí, quando vem um mundo aí fora, aí ela fala assim, estou sendo várias coisas, né? Várias circunstâncias, as pessoas estão sendo. E aí é isso, aí quando as pessoas crescem, quando vem um mundo aí fora, as pessoas deixam de ser elas mesmas, né? Sim. Quando na verdade você só precisava ser, ir, se divertir, fazer, como você vem resgatado isso em você. É. Tem muito uma pressa de ser algo, sabe? É como se tivesse correndo para chegar no grande dia, sem aproveitar o processo até chegar no grande dia, sabe? É isso mesmo. E aí isso vai te podando, né? Sim, E com essa pressa faz com que você esqueça a sua verdadeira essência. exatamente. É, tipo assim, eu preciso fazer isso para alcançar a meta X, sabe? Ah, eu preciso fazer Sim, aquilo para agradar a pessoa Y. Nunca é para eu fazer, eu ser, eu.
ser feliz, Exatamente. me satisfazer, sabe? Nunca é pro agora, é sempre pro futuro. É isso aí. Aí vai causando mais ansiedade, né? Exatamente. É o que fala na peça de Alice. É isso mesmo, da correria, né? Exatamente. O que ficou sobre isso na Alice pra você? Em Alice, no final da peça, o Senhor do Tempo falou sobre isso, que tentar voltar para o passado e para o futuro só ia causar mais ansiedade nas pessoas, e que elas tinham que aproveitar o agora. E isso é muito verdade, porque hoje em dia a gente está ansiando cada vez mais pelo futuro. Não que em breve, não que mais tarde. Tem que aproveitar o agora. Não tem que fazer esperando que você vai ser feliz daqui a 2 anos, 3 anos. Isso é felicidade agora. E você agora, sabe? E este instante, né? Este momento. Exatamente. É verdade. É. É muito, muito doido, né? A gente fala de impactar as pessoas que vão assistir, mas a primeira pessoa a ser impactada pelo espetáculo que você está fazendo é você, É a gente mesmo. né? Porque a gente tem que prestar muita atenção no aqui e no agora. No que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. No momento presente. É, Que é uma das coisas, inclusive, que a gente fala muito em aula, né? O momento sim. presente, cada etapa é uma etapa. A próxima etapa é o próximo momento presente. Um passo de cada vez. Passo de cada vez. Eu acho que com essa questão da evolução cada vez mais da rede social, da internet, Uhum. inteligência artificial, que, pô, um clique tá tudo pronto. Acho que as pessoas ficaram cada vez mais imediatistas, né? Sim. Os vídeos agora tem tudo 1 minuto, 2 no máximo. E a pessoa já vai acelerando o vídeo pra assistir. Agora é tudo muito rápido, tudo aqui e agora. E se não for aqui agora, tá demorando demais. É, Sabe? é mesmo, é mesmo, é mesmo. Poxa, e é maravilhoso, né? A gente viver cada momentinho, Sim. ter cada detalhezinho, pode ter essa conversa maravilhosa. A gente tá mais de uma hora aqui conversando, uma hora e pau. Nem percebi que já tinha passado 1 hora. Nem eu, nem eu, nem eu, e eu não tô nem aí. Não é? Isso é muito, Exatamente. cara, isso é muito bom. É ruim estar num lugar ou fazer um negócio querendo que acabe logo, né? É. Olha isso. Muito bom. E o nosso papo Se tá você tá tudo. querendo que acabe logo, tem alguma coisa errada. É isso aí. Tá tudo. Não é tem alguma coisa, tá tudo errado. Exatamente. Tá tudo errado. Agora quando você entra em cena. Pô, quando você entra em cena já querendo sair de cena, tá tudo errado. Errado. Não aproveitou o processo, não viveu certo a cena. Exatamente. Exatamente isso. Pô, isso é Quando o muito. processo é bom, a gente quer que dure mais. É, pô, exatamente. E quando a gente tem isso em mente, pô, o momento presente, o momento aqui e agora, porque a gente vive isso o tempo todo, né? Lá nas aulas, no processo, nos ensaios. E aí você está internalizando isso o tempo todo. Pô, quando a gente vive isso, a gente faz isso. Faz uma live, faz um podcast, onde a gente está conversando aqui já há mais de uma hora e a gente nem percebeu. Sim, E se a gente puder, a gente fica até amanhã. exatamente. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá, e queria te perguntar, o que é teatro de essência para você? Conexão. Tanto com os professores, tanto com a turma. Toda vez que eu chego lá, sempre já tem gente esperando a hora da aula. A gente senta, a gente fica batendo mó papo ali, como se a gente ficasse ali eternamente conversando, rindo, aproveitando. E aí chega na aula, faz a aula, aí é sempre uma energia muito boa, aí você e a Gil com a energia lá em cima também, aí conecta com a nossa. Não, não tem outra palavra.
Cara, nada vai substituir o contato humano, né? Exatamente. A interação. É. Acho que nada vai substituir isso. Nada vai substituir. É, Não tem como. não tem A como. pandemia provou isso pra gente. É isso aí. Quando a pandemia acabou, que bom que acabou, amém, graças a Deus. As pessoas saíram todo mundo, né? A gente saiu da Uhum. pandemia, a gente doido pra se conectar com as pessoas, pra É, estar o olho com o olho, sem máscara. A Essência do Palco, a gente chegou a dar aula um tempo online. Pô, era uma agonia. não é a mesma coisa. Não é? É uma agonia. Querer ver os alunos e apertar a mão, sacudir o Uhum. ombro. Vai, você consegue, se joga, não se julga. Né? Online não dá, não passa a mesma conexão, não é a mesma vibe. É, é diferente, não adianta, é diferente. E aí, poxa, quando a pandemia acabou e a gente volta a dar aula presencial, nossa, tá todo mundo querendo se conectar cada vez mais, porque passou esse Exatamente. tempo recluso, né? E, e isso foi o que você falou. Isso provou que nada substitui o contato humano. Exato. Não tem preço uma interação boa. Não tem. É. Aquela interação saudável, né? Que te Uhum. constrói como pessoa, como artista, quando a gente está falando aqui da nossa área. Sim. Né? Até esse contato que a gente está tendo aqui, parece que a gente está lado a lado. E a gente Exatamente. sabe que no sábado a gente vai se ver e a gente vai se dar um baita abraço. Não é? Sim. Muito bom, nada substitui o contato humano, né? Nada. O calor de uma mão com a outra, de um abraço com o outro. De caramba, que bom te ver aqui. É, Sim, nada substitui. de verdade, de verdade. E, Thay, queria Hum. saber de você, se você pudesse resumir o curso de teatro Essência do Palco em uma palavra ou em uma frase, o que seria? Hum. Essência. Essência. Melhor palavra. Melhor palavra. Por É. quê? O que te causa isso? Parece que o curso, que as aulas, elas caçam dentro de você o que faz você ser você. Elas vão fazendo você se colocar ali. É um pedaço de você que você deixa em toda a aula. É uma procura interna que você faz para se encaixar nos diversos personagens que a gente cria, que a Ju faz a gente colocar ali. E você vai aprendendo sobre você enquanto você faz essa busca dessas emoções para compartilhar com o personagem. Então você vai conhecendo e explorando a sua essência cada vez mais. Aquela essência que estava ali dormindo, adormecida. Exatamente. Toda aula você tem que explorar um pedacinho novo de você para conseguir colocar no personagem. E aí você aprende sobre você nesse processo. É verdade, é verdade. Eu costumo sempre falar que a gente aqui na Essência do Palco, a gente tem a missão de ir lá no fundo da essência da Tainá, Sim, tirar essa essência e trazer para fora, pum, da melhor forma, da melhor forma, da melhor da mesma forma, forma. da melhor forma, se desenvolvendo pessoalmente, artisticamente, descobrindo, sendo cada vez mais criativa, mais Sim, autoconfiante, mais segura, com mais autoestima. Isso é essência. isso é essência. Muito bom. E Thay, se Oi. você pudesse dar um conselho para uma pessoa que ela precisa entrar na Essência do Palco, que fazer o curso de teatro Essência do Palco para desenvolver todos os objetivos que você está desenvolvendo. Ela tem os mesmos objetivos que você tem para desenvolver aqui. Ela está em dúvida. Ela está em dúvida, não sabe se entra, se não entra, se não faz, como é que vai ser, como é que não vai ser. Está em dúvida.
que conselho você daria para essa pessoa? Tenta. Só tenta. Dá essa confiança para você mesma e vai. Tenha essa experiência. Boa ou ruim é sempre válido, sabe? Às vezes você não vai se encontrar aqui, às vezes não é o que você precisa, mas a experiência sempre é válida. E às vezes você vai se encontrar de uma forma que você não pensava que ia, sabe? E você pode acabar perdendo uma oportunidade de ouro, uma oportunidade incrível, por medo. E isso é horrível. Depois você se julga, você se tortura mentalmente com isso. Então, se dê essa oportunidade e vá. Tenha essa experiência, que é muito boa. É renovadora. Que maravilha. E quando você se encontra, não tem mais volta, né? Não tem. Que lindo. Bom, e é com esse conselho maravilhoso da nossa aluna Tainá que a gente encerra esse episódio do podcast Alunos de Essência. Que maravilha! Vamos lá aqui, ó. Poxa, A gente poderia ficar aqui horas e horas até amanhã. horas e horas. Nossa, mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. Tainá, muito obrigado pela sua presença, pela sua energia, pelo seu sorriso. Muito Muito obrigado obrigada pela sua pelo intimidade. convite. Pode falar, meu amor, pode falar. Muito obrigada pelo convite, Miguel. Fiquei muito feliz em recebê-lo e em fazer parte do podcast também. Ah, que maravilha, que maravilha. O prazer foi todo meu. Todo meu, todo meu. Foi lindo, foi lindo. Amei ter essa conversa com você aqui Eu também. sobre essência, sobre teatro de essência, sobre quando você está se desenvolvendo, se descobrindo, se transformando. Poxa, isso me dá Sim, muito, muito orgulho, muito orgulho. obrigada. Obrigado a você. Bom, semana que vem teremos mais um episódio do podcast Alunos de Essência. Espero ter vocês aqui novamente. Hoje foi a vez da nossa aluna queridíssima Tainá, com essa energia maravilhosa que ela tem e pessoalmente é ainda melhor, a Thay. E Thay, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Amei conversar com você. Também, muito obrigada pelo convite. Eba. E antes de eu encerrar a live, eu queria te Hum, pedir uma coisa. Eu vou deixar a live aqui postada no feed da Essência para a uhum. galera assistir, reassistir, né, refletir com o nosso papo, se deliciar com o nosso papo, um papo de essência que a gente teve aqui. E aí, eu vou te marcar lá bonitinho. Quando essa live estiver postada aqui no feed, como um post, um replay, deixa Uhum. um comentário, um depoimento sobre a sua experiência aqui no curso. Pode ser? Deixarei. Eba, maravilha. Um beijo, Thay. Beijo no seu coração maravilhoso. E a gente se vê no sábado pra gente se dar aquele abraço de essência apertado. Sim. Um beijo pra você e pra tia Ju. Pode deixar. Beijo, meu amor. Beijo no coração. E Beijo, boa bora. noite. Boa, bora fazer teatro de essência. Ih.